A exposição Luiz Pazzini, Vida e Obra de um Teatro de Memórias, na Galeria de Arte do Sesc Maranhão, convida você a conhecer um pouco mais dos processos educativos e expográficos que compõem a montagem desta exposição. Eu fui aluna de Pazzini desde o primeiro período de curso na UFMA e ele fez parte assim, de toda a minha trajetória. Eu lembro que no início as aulas dele sempre me surpreendiam muito, ele sempre fazia a gente sair desse lugar comum. Então, definitivamente, ele foi uma referência nessa ampliação da minha leitura de mundo, na certeza da minha escolha como arte educadora. Essa exposição é uma homenagem muito merecida, me traz muitas lembranças e a certeza de que é muito importante que as novas gerações conheçam o legado que esse mestre deixou. Pazzini é celebração. Evoé. A narrativa expográfica da exposição apresenta em seu primeiro salão um pouco da trajetória do artista Luiz Pazzini, seu processo de criação, alguns elementos cenográficos que compuseram alguns espetáculos, como também alguns elementos da sua residência. No segundo salão já encontramos um pouco do repertório dos espetáculos produzidos, encenados pelo Luiz Pazzini, como também um resgate da história do teatro maranhense produzido pelo artista Pazzini. Cada elemento composto dessa exposição traz um pouco da vida, dos entrelaços que há entre a vida pessoal e a vida artística de Luiz Pazzini. Então, toda a narrativa expográfica traz também alguns elementos afetivos do próprio grupo do Cena Aberta, que apresenta e participa de todo o processo de elaboração da exposição e que também convida você a conhecer um pouco mais da história desse grande artista e da sua importância para o desenvolvimento do teatro maranhense. Esse primeiro espaço aqui na exposição, que se chama Dialética, ele acho que foi uma das primeiras ideias assim concretizasse no grupo, né? Porque a gente tinha um desejo de que a exposição mostrasse um pouco do que é estar na casa do Pazzini, né? E para mim assim é um momento de muitas memórias, né? Porque estar com o Pazzini, tomar café, ler um texto, eram os momentos que a gente aprendia assim muito, né? Era como se fossem aulas. Então, na exposição a gente quis passar um pouco desse sentimento de estar em roda com o Pazzini, né? Tomando um café, comendo alguma coisa, e ali onde as relações se camuflavam, né? A relação professor-aluno, diretores-atores, se camuflavam um pouco, as relações se estreitavam e a gente acabava aprendendo muito, né? Não só sobre teatro, mas sobre a vida também. Então, nesse espaço a gente vê as cadeiras, os bancos da casa do Pazzini, alguns livros dos dramaturgos que ele mais lia, mais estudava, como Bertold Brecht, e também, claro, um pouquinho de café, né, para dar um aroma no ambiente. Essa obra, Pequenas Memórias, ela reúne um acervo de fotos do Pazzini, todas em preto e branco, em formato 3x4 ou um pouco maior, né? E a maioria são fotos dos familiares dele, porém a maioria são identificados, nós não sabemos exatamente quem são ou confirmar se são familiares mesmo deles, o acervo assim ainda está se construindo. Mas uma coisa assim significativa na construção dessa obra é que acho que o meu investimento de tempo assim para fazer ela, de pensar sobre ela, foi de me identificar com o Pazzini nesse sentido de colecionar fotos 3x4, que era algo que eu não sabia que ele fazia e que provavelmente ele não sabia que eu fazia, mesmo a gente se conhecendo há mais de 8 anos. E eu aprendi muito assim na construção dessa obra, né? Como manusear a foto, como dispor elas no espaço, aprendi como fazer com que o tempo seja mais generoso com a preservação delas, né?
E aí isso inclui temperatura, ambiente, onde colocar cada uma, o suporte de cada uma. Então eu fui vendo formas de como expor as originais, né, mas ao mesmo tempo preservar elas no espaço em que estão. Essa obra também ela tem uma particularidade, né, que ela não é uma mera exposição de fotografias antigas, né? Ela também reúne um pouco do acervo da casa do Pazini. A ideia era expor as fotos, mas não em um aquário qualquer, né, num suporte qualquer, né? Então a gente tomou um cuidado assim de trazer um pouco da casa do Pazini, né, inclusive no suporte das outras coisas. Então é um móvel da casa do Pazini e uma caixinha também que ele tinha na casa dele. Os tecidos que envolvem a caixa é da casa do Pazini, era dele também. E aí tudo isso foi uma forma de fazer o suporte e também criar uma proteção para as fotos. Então tá ali um material que ao mesmo tempo que expõe está protegendo, né? E também dá a ideia de que estamos na casa de Pazini, acabamos de abrir a gaveta e tem algumas fotos ali dos familiares dele. Nessa estação, nós decidimos dar o nome de ingestação, porque aqui era onde o Pazini criava, onde o professor, o dramaturgo, ator, filósofo, onde ele lia seus livros, onde ele estudava, onde ele tinha pensamentos, onde ele escrevia poesias, cartas. Quando nós pensamos em trazer esse espaço para a exposição, a gente quis reproduzir exatamente como é na casa do Pazini, né? A parede azul, os quadros na parede que representam os presentes que ele ganhava, as máscaras. Tem um quadro que é muito significativo de quando ele era criança, que ele chama do Meu Primeiro Problema, né? Quando ele teve que tirar a foto. E aí também o Pazini gostava muito de desenhar. Então a gente decidiu trazer um quadro que ele fez e várias outras coisas relacionadas à vida dele, como a carteirinha dele, quando ele entrou na UFMA, livros, folders de espetáculos. Essa exposição, eu chamaria ela de intimista, porque a gente o tempo todo quer que o público se sinta dentro do universo do Pazini, dentro desse universo de criação, de memória, de aconchego. Eu diria que é um lugar de cura, porque toda vez que a gente chega nesse espaço, quem conhece o Pazini e também quem vai o conhecer através dessa exposição vai conseguir sentir esse universo de um turbilhão de coisas, né, que ele vivia, que faziam parte da vida dele. O Pazini era uma pessoa que gostava muito de escrever, gostava muito de criar, de transformar. Então, a casa dele inteira, cada cantinho da casa tem muito dele. Então, esse espaço é em gestação, porque é um espaço de criação, um espaço de cura, onde quando você chega, você consegue entender essa metamorfose, né? Esse ser à frente do tempo, que era, que foi e que é o mestre Luiz Pazini. Bom, aqui nesse espaço da exposição, que nós optamos por chamar de Pazini Além do Tempo, ele traz vários marcos, né, da vida, da obra do Pazini. E aqui tem alguns pontos que são muito representativos, assim, principalmente para a gente aqui no Maranhão, para nós maranhenses, para o Teatro do Maranhão, que o Pazini ele foi um dos percussores do teatro contemporâneo, né? Então aqui a gente tem a Missão, de 1988, e aí tem vários espetáculos, né, que o Pazini montou aqui e que estão marcados na história, né?
Então a gente tem aqui uma linha do tempo que ela vai criando formas. Era uma forma do Pazzini trabalhar também com essas coisas meio de formas. Não é uma linha que segue padrão. Assim, a gente optou por fazer essa montagem com essas linhas e com essas formas do mapa do Maranhão. E aí dá para fazer várias leituras transversais assim dessas imagens, juntamente com esses marcos na vida do Pazzini, desde o seu nascimento até a sua passagem em 2020, né? Então aqui a gente brincou com essas formas, com o lambe-lambe, e aí a gente foi criando, né? Então aqui tem vários pontos marcantes assim na vida dele. E que montar cada pedacinho desse mexer muito, assim, mexeu muito com cada um de nós assim do grupo ao montar cada espaço. E aí, saindo aqui desse espaço que a gente chama de Pazzini Além do Tempo, né, que tem esses marcos. E aí a gente vem para esse outro espaço que denominamos de Mildezas, onde contém vários pedaços da memória, da história do Pazzini, da família do Pazzini também. Ali a gente também optou por manter as formas de organização que ele tinha na própria casa dele, né? A gente tentou reproduzir exatamente como ele havia feito essa montagem. Então ali a gente tem o espelho que ele usou em um espetáculo, Narciso, que ele gostava de falar, né? Que ele olhava o público pelo espelho. E aí ali tá o espelho, tem uma balança que foi do avô dele, quando lá em Severim eles plantavam café e tinha que pesar o café, pesar as coisas, né? Da roça. Então ali tem a balança, tem uma moldura. Então a gente tentou reproduzir exatamente como estava na casa dele, né? Aqui a gente tem a máquina de costura que foi da avó dele, com brinquedos da infância dele, um cavalinho que ele ganhou do primo quando ele tinha 4 anos. Tem coisas da religião, né? A família dele, por ser muito religiosa, católica. Então a gente trouxe os livrinhos de catecismo, monóculo, um monóculo com a foto dele na adolescência. Então tem vários pedacinhos, várias coisas que representavam assim tinha muita afetividade para ele esse laço com a família. E aí a gente optou por colocar exatamente como estavam na casa dele, essa colocação dos móveis, dos objetos. Bem, essa aqui é a sala que a gente apelidou de Sala dos Espetáculos, mas ela tem como título Abrem-se as cortinas do palco da memória. É aqui que se inicia uma rota de cruzamento, né, nessa poética da memória estudada pelo Pazzini, né, onde o real e o ficcional, a vida e a obra, a vida e a arte começam a se unir, né? As fronteiras começam a se borrar. Né? Aqui é onde a gente consegue observar os objetos que
antes eram usualmente utilizados, né, por ele, aqui eles ganham uma outra dimensão, né? São redimensionados para a composição das cenas. Então a gente vai conseguir perceber, por exemplo, uma cadeira que ele trouxe de muito longe, de Severinha, de São Paulo, foi utilizada no espetáculo como um trono de um imperador. Uma espada que era do avô dele, ela foi tomada pelo personagem Duque de Caxias, em Negro Cosme. Então esses objetos eles começam a ter uma outra funcionalidade, que não só a funcionalidade dela usual, né? Elas vão construindo aí a poética do trabalho dele. E a partir desses objetos que a gente vai também tendo noção, né, sublinhando a construção imagética desses personagens, né? Tanto em forma, cor, textura, luz. Antes de tudo, né, é importante dizer que foi muito difícil escolher quais espetáculos iriam compor, né, essa sala de espetáculos, mas a gente foi selecionando a partir desses elementos que ainda existem, né, que a gente poderia trazer para a exposição, como também aqueles que foram de grande importância nessa trajetória do Pazzini, né? E a gente começa aqui com o Imperador Jones. A gente tem outros, né, que a gente pode ver na nossa linha do tempo, mas a gente começa por Imperador Jones, que foi em 2006, né, que aqui é a retomada da pesquisa do Pazzini sobre a memória negra no Maranhão. É aqui que começa os primeiros recortes sobre a balaiada, que são inseridos dentro do espetáculo a partir de uma estética do fragmento. Então aqui a gente conta com a cadeira, que foi utilizada pelo personagem principal, né, o Imperador Jones, e a coroa, que era utilizada também pelo ator. Né? Essa cadeira era um objeto pessoal do Pazzini, né, que foi emprestado para o espetáculo, né? E assim já tornando também essa coautoria aí entre essas duas dimensões, né? Tanto o Pazzini pessoa quanto o Pazzini encenador, né? Tanto o espetáculo quanto o criador do espetáculo. Dando continuidade ao trabalho do Pazzini sobre a pesquisa, né, teatral dentro da ideia da memória negra do Maranhão, dentro desse recorte, a gente chega no espetáculo Negro Cosme Movimento, né, que compõe o escopo da pesquisa Memória, Encenação e Movimento, né, dentro do que ele vem desenvolvendo junto com a UFMA e o Cena Aberta. E aqui em Negro Cosme, a gente já começa a ter uma melhor espectro sobre a construção visual que ele vinha tendo dentro dos espetáculos, né? Tudo começa com a vela barco cenário, uma vela de barco cenário, que era octogenária, né? Octogenária na época, em 2012. E a partir daquela vela, as outras coisas vão tomando forma, né? E compondo a cena. Como, por exemplo, o diálogo que ele começa a fazer com o Cláudio Costa, um artista plástico que tem como técnica principal essa ligação com materiais orgânicos do mangue, né? E a partir dessa estética criada com o Cláudio Costa, essa conversa com ele vai criando também, né, ali uma construção visual dentro do espetáculo, em que o quadro do Cláudio Costa passa a ser figurino, né, do personagem principal, que é o Negro Cosme. Então, o que era uma obra, começa a ser uma obra itinerante, né? Por onde o espetáculo andava, a obra ia junto também, né? E dentro disso aqui, nós também temos a espada, que a espada era uma espada centenária do avô do Pazzini, que aqui já ganha uma ressignificação e é um objeto utilizado pelo Duque de Caxias, né? Somado a todos esses elementos, o Pazzini, né, paralelo a isso, tinha a pesquisa dos espaços, né? Que é a união a relação que esses espetáculos eles travam com os espaços históricos, né? Então o espetáculo contava uma história que era secular, né? Dentro de espaços que também tinham suas memórias, né? Então essas relações do espaço também iam criando as suas camadas de significação dentro do espetáculo. Bem, com o propósito de mencionar o espetáculo ABC in Process, né, a gente optou por trazer esse tapete quadriculado, que era uma marca muito forte do espetáculo, né, que contava aí com a dramaturgia do Aldo Leite e que Pazzini também insistia nessa pesquisa sobre as memórias do teatro maranhense. Então esse é um marco muito importante, onde esse linóleo era utilizado em cena e os atores ficavam sob patins, né,
toda a movimentação dos atores eram sobre patins e usavam elementos de teatro de formas animadas, com cabeções. Então, por conta da quantidade de elementos que esse espetáculo tinha, nós optamos por trazer essa significação do espetáculo a partir desse linóleo que o Pazzini mantinha na casa dele. Pazzini também não escondia sua paixão pelos clássicos. Então, esse espaço aqui é a retratação de um dos espetáculos mais recentes dele, que é Onde Está Lulu, que é uma releitura, né, de um texto de Frank Widerkind, Lulu, A Caixa de Pandora, que ele também fazia uns intertextos aí com o Despertar da Primavera do mesmo autor. A peça foi encenada em 2013 e 2016 e conta com elementos da vida também dele. Por exemplo, esse espelho, né, que é uma memória, um objeto que ele traz de Severinha, e que aqui também toma uma outra proporção, uma outra ressignificação para ser o espelho, o cenário de Lulu, a personagem principal da peça. Organização, acho que é isso, é organizar as nossas ideias, né? Sem perder ali o fio da meada, e a gente trabalha com fio o tempo todo, com lã, com linha, com tempo, e eu aprendi muito porque a gente entendeu que expor objetos, obras, histórias, memórias, não está só em dispor no espaço, tem todo um cuidado, tem todo um conceito. A partir do momento que a gente decide não expor uma obra porque corre o risco de danificá-la, e que vocês têm todo esse cuidado de conversar e de tomar decisões, né, durante todo o processo. Inclusive a gente fez, assim, eu, Necília, a gente falou muito sobre isso, do quanto a gente aprendeu com essa exposição e com vocês. Então, sem sombra de dúvidas, é um trabalho que vocês acabaram se agregando, e eu acho que, para além das questões... Para além das questões técnicas de uma exposição, existe também a sensibilidade. Então, quando a gente tem duas mulheres, que já a Necília até falou isso, não, quando tem duas mulheres é incrível, mas que vocês têm a sensibilidade de querer conhecer a história do Pazzini através dos nossos olhos e embarcar nessa viagem no tempo, porque a gente fez isso, né? Desde 1953, no nascimento dele, até 2020. E aí a gente chega com essa linha e diz que ela não termina, porque ele vive, porque a gente continua. Então, isso para mim é o mais sensível, quando a gente consegue tocar as pessoas, sabe? Então, enfim, porque eu também sou muito emotiva, mas eu saio daqui muito, muito feliz, e espiritualmente falando, eu sei que o Pazzini tá sentindo tudo isso, tá sentindo essas energias, tá vendo o quanto que ele é amado e o quanto a gente está com tanto carinho, conseguindo perpetuar a vida, a obra, a memória, a importância dele, que eu não consigo nem descrever em palavras para o teatro maranhense, mas para além disso, na nossa vida, né? Então, Pazzini nos ensinou que toda vez que a gente dialoga com uma pessoa, quando a gente a escuta, quando a gente conversa, a gente tem que tirar o melhor dela, e eu acho que a gente conseguiu tirar o melhor de vocês dentro dessa exposição. Então, acho que essa energia foi o que ele perpetuou na gente, e a gente está conseguindo contagiar, né? Porque o teatro nunca morre, então o Pazzini está vivo, e essa exposição me mostrou isso. Fazer ela com cena aberta foi um outro sentimento, foi uma outra dinâmica, e aí eu vi o quanto que eu sozinha não sou capaz de fazer tanto, mas quando a gente se junta em grupo, quando a gente é capaz de silenciar e de ouvir as pessoas e de permitir que as pessoas participem, isso aqui com certeza é a estação que tem mais todas as nossas ideias, um pouquinho de cada coisa, ou a gente abrir mão de um outro lugar de emaranhado, isso aqui ser emaranhado. Então, assim, não seria dessa forma se não tivesse esse olhar sensível de vocês, e eu acho que eu preciso registrar isso, essa gratidão desse trabalho feito com tanto amor.